9. Vamos ler do 1 ao 6. Acompanhe comigo a leitura. A palavra do Senhor diz assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, não ficará em trevas. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na colheita, e como exultam quando se repartem os despojos da guerra. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído, e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasta ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado do governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Amém? Vou falar um pouquinho a respeito do Natal, se aproxima, dia 25 é o dia em que todos comemoram o Natal, então vou falar um pouquinho a respeito disso e também sobre a nossa esperança. O que o Natal tem a ver com a nossa vida hoje? Se o Natal diz respeito ao nascimento de Cristo, e isso aconteceu lá em Belém há mais de 2000 anos atrás, como é que aquele acontecimento que tem tanto tempo impacta a minha vida hoje, aqui onde eu moro, em Itaboraí? Como que aquele evento que aconteceu transforma a minha vida? Permita-me orar primeiro antes de iniciar a mensagem. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Tua palavra foi lida e agora será exposta, explicada e aplicada aos nossos corações. Te peço, Pai, que o Teu Espírito Santo seja o nosso guia. Que o Senhor venha me encher nesse momento para falar com a igreja, que a Tua igreja venha ser iluminada para compreender, Pai, as maravilhas da Tua palavra. Que possamos sair daqui, Pai, transformados por Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. Esse período de fim de ano, Natal, Ano Novo, é um período de muita reflexão e também de muitos encontros. A gente costuma encontrar pessoas que há alguns meses a gente não via, ou às vezes até há anos a gente não via. E também nesse período, né, de Natal, de Ano Novo, é um período feliz, porque a gente agradece a Deus por tudo aquilo que Ele fez ao longo do ano, pelos livramentos, pelas vitórias. E também a gente, vamos dizer assim, a gente se lamenta ou se questiona pelas metas e pelos planos que traçamos e não cumprimos. Às vezes a gente também chega nesse período, final de ano, a gente se lamenta pelas coisas que a gente deixou em abril, pelas coisas que a gente deixou em junho e que não conseguimos concluir. Tantas metas nós fizemos no início do ano e algumas não conseguimos levar a cabo. Ficaram às vezes só na intenção, só no pensamento, só na palavra. E a reflexão e esses encontros fazem parte desse período de fim de ano. Nesse período de fim de ano também a gente vê que muitas pessoas viajam para encontrar familiares ou amigos queridos. Muita gente viaja de um estado para outro, de uma cidade para outra, a fim de estar perto de quem se ama. O Natal, em certo sentido, ele fala também a respeito disso, sobre alguém que veio ao encontro de quem amava. O Natal fala sobre Cristo vir até nós, sobre Ele demonstrar o seu amor e a sua intenção de se relacionar como nunca antes se relacionou com o ser humano. Cristo, Ele vem em carne, em forma humana, Ele vem com a pele que você tem aí. Ele veio suando, fazendo as suas necessidades, trabalhando, se cansando, tendo sede. Ele veio como homem. E essa é uma das maiores esperanças que a Bíblia nos dá. Saber que Cristo, ele nasceu do ventre de Maria e Ele veio como homem. Isso é uma das coisas que mais nos fortalece. O autor de Hebreus, ele vai dizer que lá no céu, junto ao Pai, nós temos Jesus Cristo, nós temos um advogado, nós temos um sacerdote que intercede por nós, mas Ele não intercede por nós como alguém que não conhece aquilo que a gente está passando. Pelo contrário, o autor de Hebreus, ele vai falar, olha, tenha confiança, firmeza, tenha fé, porque lá no céu há um Cristo que sabe o que é ser humano. Ele sabe o que é ser provado, Ele sabe o que é ser tentado, Ele sabe o que é ficar exausto, Ele sabe o que é ser traído. Lá no céu, quem está intercedendo por você é alguém que já chorou a perda de um amigo, é alguém que viu pessoas que diziam, eu não vou te abandonar, ou abandonando. Lá no céu, nós temos esse Cristo, um Cristo que nos conhece, que sabe o que é ser homem, sabe o que é ser humano. E Cristo, Ele veio até nós. Você vê que a história da humanidade, a história revelada também na Bíblia, é uma história de encontro, de Deus tomar a iniciativa de se encontrar com o seu povo. É sempre Deus tomando a iniciativa de nos buscar, de colocar cordas para nos atrair. Porque Deus, Ele sabe que se Ele nos deixar por nós mesmos, nós iremos quebrar a cara, nós iremos nos distanciar dele. Então todo o movimento de Deus revelado nas Escrituras é um movimento de Deus indo ao encontro do homem. É Deus indo buscar os perdidos, é Deus indo salvar aqueles que estão aflitos, levando libertação, cura e transformação à vida dos homens. E o mais lindo é que é sempre a iniciativa de Deus. É sempre Deus que vem até nós. E isso é porque nós não temos a mínima capacidade de nos achegar a Deus com nossas próprias forças. Não há nada em nós que nos garanta e nos dê o direito de estar na presença de Deus. O pecado nos corrompeu, o pecado nos afastou do Senhor. E não há nada, nem mesmo as nossas melhores obras, nem mesmo as melhores coisas que a gente possa fazer por alguém, nos dá o direito de estar perto de Deus. A Bíblia vai dizer que a única coisa que nos dá o direito de estar perto de Deus, de tê-lo como Pai, é crer no que Cristo fez na cruz. Às vezes a gente coloca um peso sobre os nossos ombros, dizendo o seguinte,
eu tenho que fazer tal coisa para Deus me aceitar, eu tenho que cumprir algumas regras para Deus ele sorrir para mim, mas a Bíblia deixa claro isso, que olha, não é a tua obra, não são os teus grandes feitos, não é você cumprir as suas regras, não é você ser alguém bonzinho ou bonzinha que vai te levar para perto de Deus, mas o que te leva para perto de Deus é acreditar no que Cristo fez na cruz, é reconhecê-lo como Senhor e Salvador da tua vida, é isso que nos leva para perto de Deus. Cristo veio e Ele pagou o preço, e Ele veio porque Ele é o único caminho que nos leva para perto do Senhor. Entenda que o inimigo das nossas almas, Satanás, o diabo, ele sempre tenta frustrar os planos de Deus. Não apenas frustrar os planos do Senhor, como também acabar com a esperança dos homens. Se tem algo que o diabo quer acabar na tua vida, é com a tua esperança. Ele sempre quer frustrar os planos do Senhor. E o diabo sempre quer acabar com a esperança do povo de Deus. Se você nasceu de novo, se você tem o Espírito Santo na tua vida, a esperança faz parte do teu ser. E o diabo ele luta com todas as suas forças para você viver uma vida sem esperança, sem fé, sem confiança, sem acreditar que há uma solução. E o Natal nos traz uma mensagem de esperança. Uma mensagem de que quando parecia tudo perdido, Deus ele enviou seu Filho para nos salvar. Quando tudo era escuridão, Cristo nasceu e fez brilhar sua luz. E na luz de Cristo nós podemos enxergar a Deus. Nós só podemos hoje enxergar o Senhor, porque Cristo ele é a luz que nos ilumina. O diabo ele tenta com todas as suas forças, com seus métodos, seus instrumentos, os seus agentes roubar a nossa esperança. E nessa noite, eu quero deixar bem claro que nada pode roubar a tua esperança. Porque aquele menino que estava lá naquela manjedoura, hoje ele está no trono, governando o mundo. Hoje ele tem o domínio de todas as coisas. Nada foge do controle dele. Você não precisa saber muita coisa sobre Deus, e a gente nunca vai conseguir saber tudo. No momento que a gente conseguir falar tudo acerca de Deus, ele deixa de ser Deus. Que Deus é esse que se deixa conhecer por completo? Não, faz parte da essência de Deus. Nos deixar sempre com água na boca, nos deixar sempre surpreso por descobrir mais dele. E esse Deus, ele tem o controle da situação. Ele tem um domínio em suas mãos. Quando a gente vê o Natal, a gente lembra dos presépioros, a gente vê a fragilidade, a simplicidade do nascimento de Cristo, como não havia lugar na estalagem, como ele teve que ficar numa manjedoura, como ele teve que, durante a sua infância, ele teve que fugir da perseguição de Herodes, porque Herodes, ao ouvir que estava nascendo um rei, Herodes, o grande, ele quis matar todas as crianças, e Cristo, ele teve que fugir junto com José, junto com Maria para o Egito, porque desde sempre o diabo quer frustrar os planos de Deus. Só que o diabo ele nunca conseguiu. Porque ele, na sua essência, ele é derrotado. O diabo ele quer tirar onda de vencedor. O diabo ele quer zombar na tua cara dizendo que você perdeu. Mas faz parte do diabo a sua essência de derrotado. Ele nunca venceu nada. Ele nunca criou nada. Se há algo que ele criou e se há algo que ele é pai, é a mentira. Então o diabo ele sempre quer nos convencer de que nós não somos amados por Deus, de que nós não estamos cumprindo muito bem o nosso papel de crente. O diabo sempre quer apontar na nossa cara, dizendo, olha só, o que está acontecendo na tua casa é culpa tua, o que está acontecendo em volta de você é culpa tua. O diabo ele é um acusador. E nessas acusações as pessoas vão perdendo a esperança. Porque se esquecem de ouvir a voz de Deus e começam a ser levados pela voz do diabo. Só que Cristo, Jesus, aquele que estava lá naquela manjedoura, hoje ele está no trono. Ele tem o controle da tua vida, ele tem o controle da tua família e nada escapa das mãos do Senhor. O texto de Isaías 9 fala sobre esperança, sobre expectativa. E é uma expectativa, como é um texto do Antigo Testamento, antes do nascimento de Cristo, é uma expectativa que se origina pelo fato de que um dia o Messias irá nascer. Então, entenda, por favor, Isaías 9 é como se o povo estivesse na expectativa dos acontecimentos que iriam acontecer uma vez que o Messias nasceria. Olha, ele vai nascer, e quando ele nascer, isso aqui vai acontecer. E hoje a gente vive num momento após o nascimento dele. E o que eu quero trazer para vocês hoje é que a gente precisa reacender a chama dessa esperança. Essa esperança que essas pessoas tinham antes do nascimento de Cristo, parece que após o nascimento dele, algumas pessoas perderam essas esperanças. Perderam essas certezas. Então que nessa noite você venha sair com algumas certezas. Se Cristo ele nasceu, e se hoje ele reina, quais certezas eu preciso ter? Se eu sei que Cristo nasceu, e se eu sei que hoje ele está no céu e tem todo o domínio em suas mãos, quais certezas eu preciso ter? Então acompanhe comigo os versículos do capítulo 9. Versículo 9, no capítulo 9, versículo 1 diz assim: mas a terra que foi angustiada, ela não será entenebrecida. Ou seja, aquela terra que foi assolada, ela não ficará em trevas. A terra que foi assolada, angustiada, ela não ficará em trevas, ela não ficará em escuridão. Isso me mostra que uma das certezas que a gente precisa ter é que o Senhor, ele é capaz de reverter situações. Ele é capaz de reverter quadros, de mudar paradigmas, de mudar situações. Às vezes a gente está vivendo algo hoje e a gente se perturba, a gente questiona Deus, mas a gente se esquece de que o Senhor é aquele que é capaz de mudar quadros.
Talvez você pense, olha, o meu lar está assolado. O meu lar está destruído. Meus filhos, meus amigos, os meus primos, meus irmãos, minhas irmãs. E você vê a situação à sua volta e se angustia. Mas creia que o Senhor, Ele é capaz de reverter situações. Não há nenhuma situação que seja definitiva quando a gente fala do agir de Deus. Quando o agir de Deus entra em cena, não há situação que seja definitiva. Não há. Então, os homens, olha só, os homens eles adoram dar sentenças. No sábado eu ouvi o testemunho de alguém, de uma mulher, e a mulher dizia que, quando ela era adolescente, as pessoas diziam o seguinte para a família: olha só, se chegar dos 18 anos e não casar, vai virar prostituta. E as pessoas adoram dar sentenças a respeito dos nossos filhos, a respeito da nossa família. As pessoas adoram colocar destinos nas pessoas. Só que o nosso destino está escondido em Cristo. É Cristo quem revela o nosso destino, meus irmãos. E Ele reverte passos. No versículo 2 diz o seguinte: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Fala sobre algo, sobre uma intervenção divina. Esse versículo fala sobre algo que acontece quando ninguém esperava. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Esse versículo ensina que o Senhor, Ele intervém quando parece que é o fim. Quando parece que está tudo acabado, Deus, Ele vem e entra em cena. Quando parece que não há mais solução, meus irmãos, Deus, Ele entra em cena. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. É sempre o agir de Deus, é sempre uma intervenção, uma iniciativa dele. O nosso Deus é um Deus de atitude. O nosso Deus é um Deus de iniciativa. Ele toma iniciativa para salvar o teu povo, para juntar o teu povo, para preservar a vida daqueles que Ele ama. O versículo 3 diz o seguinte: tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na colheita e como exultam quando se repartem nos despojos. Esse versículo vai nos dizer que o Senhor, Ele é fonte de uma alegria inexplicável. Se eu sei que Cristo, Ele reina, que o governo de todas as coisas está em suas mãos, eu vivo uma vida com uma alegria que não se explica. Às vezes está tudo contrário ao meu redor. Só que eu vivo uma alegria inexplicável. Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele vai dizer: olha só, não fique ansioso nem inquieto. Pelo contrário, fala para Deus o que está se passando no teu coração. Faça conhecidas as tuas petições e renda a Deus ações de graças. E ele continua no versículo seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Ou seja, no momento em que eu me aproximo de Deus, no momento em que eu falo para Deus o que está no meu coração, seja algo de bom ou algo ruim, uma paz me invade. Quando eu abro o jogo para Deus, quando eu não me escondo de Deus nada, quando eu falo com Deus que eu estou com raiva, quando eu falo com Deus que eu estou irado, quando eu falo com Deus que eu estou fraco, quando eu falo com Deus que eu estou a ponto de abandonar tudo, de desanimar, uma paz me invade. E uma paz inexplicável. Uma paz que a gente não consegue entender. Uma paz onde as pessoas que estão ao nosso redor tentam compreender como que a gente ainda está de pé e nem mesmo a gente consegue explicar. Porque é uma paz que excede todo entendimento. É uma alegria inexplicável. Viver na presença de Deus é viver esses tipos de loucura. É a pessoa perguntar: como é que vocês conseguem permanecer de pé? E você dizer: eu não sei. Eu só sei que quando eu estou fraco, eu abro o jogo para Deus, e aí é que eu me sinto forte. É no momento onde eu me aproximo dele, reconhecendo que eu não consigo mais caminhar com minhas próprias forças. É nesse momento em que essa paz de Deus me invade e eu permaneço de pé. Há uma alegria por saber que Cristo reina. Há uma alegria por saber que lá no céu há alguém que tem todos os assuntos da nossa vida em suas mãos. O Senhor, Ele não está nas suas mãos apenas o assunto acerca do teu casamento, não. Relacionado ao seu trabalho, relacionado à tua saúde, está tudo nas mãos do Senhor. Não há nenhum assunto, nenhuma área da tua vida que foge do controle dele. E por saber disso, a Bíblia vai nos dizer que uma alegria é trazida a nós. E essa alegria é uma alegria como a alegria daquele que vence uma guerra. Essa alegria é comparada à alegria daquele que depois de plantar está colhendo os seus frutos. Se eu sei que Cristo, Ele tem o controle de tudo em suas mãos, eu posso viver uma vida com alegria. Eu posso viver uma vida com paz. As situações podem dizer: olha só, está tudo fora do controle, mas eu vivo uma vida de alegria, porque eu sei que lá no céu há alguém que tem domínio nas suas mãos. O versículo 4 está dizendo: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Fala sobre descanso, fala sobre libertação. Se eu sei que Cristo, Ele reina, se eu sei que Ele tem todo o controle em suas mãos, eu sei que Cristo é capaz de libertar. Não importa quem seja o homem, não importa quem seja a mulher, o nosso Deus, Ele é capaz de trazer libertação. Ele é capaz de trazer descanso à alma cansada. Ele é capaz. O versículo 5 vai dizer o seguinte: porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Fala sobre o fim da intimidação. Esse texto é um texto que é revelado num contexto de guerra, de opressão. O Isaías, com a sua voz profética, ele vai dizer algo muito interessante. Olha só, Deus, Ele vai colocar fim às suas guerras. As suas guerras terão fim. E se há algo que eu gosto nesse versículo é o seguinte: ele fala, Isaías, ele fala: olha só, as vestes que rolavam no sangue
servirão de paz conforto. Ou seja, o que quer dizer isso? As vestes que rolavam ao sangue. Os inimigos do povo de Deus, os assírios, quando invadiam Israel, o que eles faziam? Eles pegavam as suas armaduras, as suas vestes, e banhavam as suas vestes em sangue. Banhavam as suas armaduras em sangue. Para quando eles estivessem no meio da batalha, o povo de Deus ficasse com medo. Por quê? E eles estão chegando aqui vitoriosos. Eles estão aqui com suas roupas banhadas de sangue, porque eles venceram outras guerras. E os inimigos do povo de Deus banhavam as suas vestes de sangue para intimidar o povo de Deus. Mas o Senhor, Ele é aquele que põe fim à intimidação do inimigo. Se você, meus irmãos, às vezes se sentem tão intimidados, com medo da situação que seja, Deus, Ele coloca fim à intimidação. Às vezes a gente tem a mesma visão que o povo de Deus tinha antes. Quando o povo de Deus via os assírios com as suas armaduras salpicadas no sangue, o povo de Deus se amedrontava. Por quê? Porque diante deles estava um inimigo que tinha vencido outras guerras. E o inimigo das nossas almas, ele vem a nós também trazendo essa intimidação. Quando o inimigo do povo de Deus vem lutar contra nós, ele vem para nos intimidar, dizendo na nossa cara: olha só, eu já venci outras guerras, eu já destruí algumas áreas da sua vida, eu já destruí alguns sonhos que você já teve. E Deus está falando: olha, eu sou aquele que põe fim na intimidação, eu sou aquele que põe fim ao medo. Ele é aquele que põe fim nas nossas guerras. Ele, o Senhor, Ele vence as nossas lutas. O diabo é sagaz, ele sempre quer tentar nos intimidar. Ele sempre quer apontar o dedo na nossa cara e dizer: olha só, eu já te venci outras vezes. Você já perdeu algumas batalhas para mim. E Deus está falando para nós nessa noite: olha, a intimidação terá fim. Todo medo será lançado fora. O versículo 6 explica por que nós podemos confiar nessas coisas. O versículo 6 vai nos dizer por que nós podemos ter essa certeza. E a certeza de todas essas coisas se revela no Natal. Saber que Cristo nasceu é o que nos dá essas certezas. O versículo 6 vai explicar por que eu posso confiar nessas coisas que eu falei. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Se eu posso confiar que Deus, Ele reverte quadros, situações, se eu posso confiar que Deus, Ele é capaz de agir, de intervir quando tudo parecer que é o fim, é porque eu sei que um dia Deus, Ele enviou o seu filho, e o seu filho nasceu. E hoje todo o governo está nos seus ombros, está nas suas mãos. Meus irmãos, Cristo, ao nascer, Ele revelou que nós somos importantes para Deus. Cristo, ao nascer, Ele também revelou que Deus, Ele quer ter intimidade conosco. Se não fosse para ter intimidade, se não fosse para ter relacionamento, se não fosse para estar junto, Jesus Cristo não teria nascido, Ismael. Mas é para andar conosco que Jesus Cristo nasceu. E hoje nós temos Emmanuel, Deus conosco. Deus está perto de nós. Você não está sozinho. Você não está só. Deus, a mensagem do Natal se resume nisso. O Senhor está conosco. Ele nos conhece. Se coloque de pé, meus irmãos. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse culto, por essa mensagem. Eu peço que você feche seus olhos nesse momento, você ore, agradecendo a Deus pelas maravilhas, pelo poder dele. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos. Nós rendemos graças a Ti, porque o Senhor é aquele que nos guarda. O Senhor é aquele que veio, Senhor, quando tudo parecia ser fim. O Senhor é aquele que nos salvou, Senhor, quando não havia nada de bom em nós. O Senhor nos amou primeiro, Senhor, e é por isso que nós chamamos. O Senhor provou o Teu amor, Deus, morrendo por nós quando ainda éramos pecadores. Deus, receba a nossa vida como louvor a Ti, Pai. Receba a nossa vida como gratidão. O Senhor venha perdoar os nossos pecados e que possamos viver todos os dias com uma certeza: o Senhor está perto de nós. Nós te agradecemos por essa palavra, por esse culto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir um homem?